Olá, olá e seja bem-vindo ao canal Fifácio. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está no Fifácio no Boteco. Diogo, o Tord melhorou a performance, será que agora vai andar um pouco mais? Poder Euclides é foda, ele tem que melhorar muito a performance, tem que trocar o portfólio para ter uma confiança um pouco melhor. Mas vamos olhar o relatório. Vamos olhar aqui, o Tord melhorou a performance, vamos olhar o resultado dele, que era o resultado que estava preocupando. Vou olhar o relatório se melhorou alguma coisa. Vamos olhar o Tord aqui. Vou compartilhar com vocês enquanto a gente olha. Ah, um ativo de 500 milhões, tem 109 mil cotistas. O VP dele no dia 31 é quase 14 reais. Resultado caixa, distribuição caixa. Agora eles estão meio que refazendo o caixa de novo do fundo. Cris, hotelaria, residencial, comércio, lazer. A maioria concentrada em Goiás. Quais são as maiores operações? Nossa, esse grupo. GPK, portfólio de CRI. É o maior portfólio? Não. O maior portfólio de CRI é só 17%. Vamos olhar os FIs. EDA, Hope, Solar das Águas. Vamos olhar os FIs. DVFF tem 0,69. A maior parte é no Serra Verde e XBXO. XBXO está passando por aquele problema que todo mundo sabe. E Serra Verde também tem uma posição bem complicada. Equity está no Kawama Residência, Macaíra Beach, Resort do Lago. Resort do Lago é bem complicado, tá? É bem complicado esse ativo. Tem muita operação ruim pra caramba que não consegue nem se pagar. Participação, algumas participações aqui que pode gerar alguma grana. Nossa, cara, a resposta para quem tá perguntando, o Tord melhorou a performance, agora vai andar um pouco mais, a resposta para quem olha para cá, tem algumas coisas para vender, parece que para receber, mas o que é de equity não vai andar agora, não vai mesmo, não vai destravar nada. Enfim, é isso. Boa noite, o que você acha do RB do Rio Bravo High Grade? Cara, foi um dos poucos fundos que fez uma emissão abaixo do TVP e conseguiu melhorar o resultado. Eu ainda sou contra fazer a emissão, mas ele demonstrou. O RBHY e o GCRI tem uma operação em Abadia de Goiânia, Abadiânia, aqui do lado, assim, perto da cidade, é quase no entorno de Goiânia, que tem uma operação que eles meio que declararam uma antecipação, então, o próprio servicer está emitindo boleto, eles tiraram o acidente da jogada para continuar a operação, ou seja, ele tem uma operação com um problema, né? Talvez eu acho que o RBHG, se eu não me engano, é o que está mais concentrado nisso. Mas, de qualquer forma, ele tem uma carteira high grade, tá? Tirando esse risco dessa operação, ele está com desconto, né? E é isso que você tem que tomar essa decisão. Se você vai topar esse risco, mas tem outros ativos com o mesmo risco e tal. E se você quer essa questão aí. A Rio Bravo tem se mostrado, no geral, feito boas operações. O Guilherme lá tá fazendo um bom trabalho. Mas, assim, uma outra coisa, uma contrapartida que a gente leva também, além dessa questão da operação, bom trabalho dele, boa elevação, só que é um fundo pequeno. Fundos pequenos agora tendem a machucar mais o cotista quando alguém grande sai um pouco. Ele vai para patamar de cota que é difícil voltar. A gente já viu isso com o RSI, a gente viu com outros fundos menores que sofrem quando vão para patamar. Demora a voltar. Então é o risco que você está correndo. Bom ativo, a visão interessante da gestão, mas isso é um risco que você tem que definir se você quer correr ou não. Você chegou a olhar o último relatório do IBCR? Fundo está extremamente descontado. Cara, não sei se eu olhei o último, mas é um fundo que a gente sempre acompanha. Cara, o fundo deu uma queda após. Vou até abrir o último relatório aqui. O pessoal está sentindo falta. Eu recebi uma reclamação e, se vocês estão certos, que eu parei de fazer isso aqui. Parei de mostrar os relatórios e comentar, tá? Na verdade, era para eu ter feito uma live na quarta-feira. A gente fez uma live com o GCRI, tá? Para falar um pouquinho da Assembleia e tudo mais. E era para eu fazer essa live à tarde e fazer o Corujão na quarta-feira. Acabou que eu não fiz o Corujão, não deu muito tempo. Enfim, só para comentar aí para vocês. Qual que é a questão dele, do IBCR? O IBCR é um fundo de meio de middle grid, de middle risk. O resultado dele está vindo. Deixa eu comparar, deixa eu te mostrar aqui na tela. Qual que é as questões dele, né? Esse CRI da Virgo aqui, esse CRVO, tá bastante tempo com ele. É um CRI que ocupa 22% do PL. Isso é uma coisa que incomoda bastante. E assim, eu acho que eles não querem perder o controle da operação. O fundo não cresce por alguns motivos. Por exemplo, o fundo tinha quem carregava uma posição interessante nele era o próprio IBFF.
que foi desfeito. Isso jogou muita cota no mercado, e aí acabou que o mercado tinha antecipado uma venda, fez isso. O resultado do fundo caiu um pouquinho por conta das questões de inflação, né? E ainda não recuperou 100%. É um fundo que provavelmente nos próximos meses deve recuperar um pouquinho o resultado. Vamos olhar a taxa média da carteira no VP. A localização das regiões. Caixa, FII. Ele está com caixa bem elevado também, né? Será que ele está mantendo para manter CDI? Não. Nós temos uma raiva disso aqui. A taxa média da carteira é 9,36. Então era para estar conseguindo pagar um pouco mais. Por que está com caixa tão alto o pagamento? É um fundo que negocia 66 mil dia. É muito pouco ainda. Ele está até trocando de mão, mas é um fundo pequeno que isso ele sofre bastante quando acontece isso. O que eu estou achando estranho é por que o caixa está tão alto. Sendo que, assim, teoricamente ele tem que rentabilizar um pouco melhor. Será que ele tem resultado acumulado? Você chegou a olhar? Sim. O fundo extremamente descontado. Não importa só desconto, né? Importa. É porque assim, é um fundo baixo com baixa negociação. Fundo de baixa negociação não significa que vai voltar. Essa questão de caixa aqui, ó, de estar com 12% de caixa me incomoda um pouco, sabe? Pô, esse caixa tinha que estar abaixo de 5, 4%. Por que está tão alto? Será que é um movimento. Eles não me falam por que está com caixa alto. Para trocar em CDI não faz muito sentido agora. A não ser que ele vai fazer alguma operação. O fundo está descontado, o problema todo é que tem uma concentração. Assim, existem concentrações altas desse ativo porque é um ativo pequeno. Um ativo de 77 milhões. Né? Você tem um ativo pequeno, com um caixa relativamente alto e umas taxas boas. Né? As taxas do ativo estão boas. No VP, imagina, só que assim, não está transformando essa taxa em um resultado tão favorável para o fundo. Porque a taxa hoje está 9,36. Só que tem que lembrar que termo de obra tem uma característica muito diferente. Termo de obra, ele acrua parte do resultado dentro da dívida. Né? Enquanto a dívida não encerra, o fundo não recebe grande parte. Né? E isso eu acho que é um impacto foda. Eu acho que ativos assim sofrem um pouco mais, ainda mais com ativos ilíquidos como ele tem. Você não consegue fazer venda no secundário. Então isso prejudica um pouco o giro do fundo e prejudica um pouco isso. Então é um fundo bom, o resultado não vai crescer tão rápido por conta da característica da carteira. O caixa está alto, mas o resultado deve melhorar, tá? Mas outra coisa é, como é um fundo de baixa liquidez, será que a galera vai subir bastante? Ricardo Salum, Diogo, o HGLG mantém uns 0,10 ou melhora esse guidance para esse ano? Vamos olhar o HGLG. HGLG é um lindo. O povo fala que eu sou fã demais do HGLG. Eu não sou fã demais. Não saiu o relatório ainda, que pena. Vou pegar do mês passado. Vamos olhar os últimos 12 meses. Receita total 441, resultado 403, anunciado 378. Cara, o fundo tem 1,97 de ganho de capital. E vamos ver o resultado só do mês, né? Porque eu acho que o do mês tá foda. O resultado deu 46. Vamos fazer o seguinte, ganho de capital. Caralho, ele ganha muito capital, velho. Rendimento imobiliário e receita de locação. Ele, nos últimos 12 meses, ele ganhou 137%, que é basicamente dos 441. Ele ganhou 31% da receita dele é ganho. Então, assim, pensando que, em média, vou fazer o FFO dele aqui. Deixa eu fazer a conta aqui, peraí. 4, 4, 3, 7, menos. Cara, o ativo tem condição de aumentar, sim, mas o retorno dele é abaixo. O retorno dele aqui, ó, é um fundo que tem 1,99. Nossa senhora, esse fundo. Mas, deixa eu mostrar aqui, peraí. É que eu não tô mostrando, né? Encebando aqui. Eu tô fazendo as contas, porque assim, ó, o que eu tô olhando? Ele distribuiu aqui, né? Mais ou menos. Ixi, eu já fiz essa conta, mas ele distribuiu aqui. Mas ele tem aqui 1,97 saldo resultante. Em média, ele tá. Na minha conta aqui, ele tá recebendo. Ele recebeu bastante de aluguel. 28. Quer ver? 34 milhões. Cara, hoje em dia ele já tem como pagar bem mais. Ele pode pagar ali 1,20, 1,20 tranquilo. 1,20 daria para pagar tranquilo. Mas tem que ver a decisão da gestão, né? Se ele vai poder fazer, se ele vai fazer isso. Até porque tem a questão da venda ali. Ele tá como devedor do fundo. Mas assim, hoje, olhando aqui,
olhando a quanto que ele tem recebido de aluguel, né? Recebido de alocação. Figura aqui entre 25 milhões. É muito provável que ele consiga sim. Ele consiga aumentar esse guidance esse ano, mas eu não sei se ele vai fazer por conta das americanas, que ele pode tomar um pouco. O HGLG tem uma postura sempre mais conservadora, mas ele faz bons negócios. Então é possível, tem resultado acumulado pra caramba. E assim, vamos supor que o fundo hoje, a média dele seria 0,90, 0,95. Então, tipo, 15 centavos. Ele tem 10 meses pagando isso, a mais, só pensando que tem. Fora que ele tem coisas para receber, né? Então, potencialmente ele tem para subir, mas eu não sei se eles vão fazer. Essa seria a questão. Mas eu quero ver muito resultado desse ano, desse mês, desculpa. Esse ano. Diogão, tu conhece o Log3? Sim. Tá gerando caixa? Sim, é uma empresa que a gente já pensou em olhar, mas, de novo, eu acho difícil o setor agora. Apesar de ontem eu recebi uma aula de logístico do Bolsoni, assim, o Alexandre é um cara extremamente massa de conversar, mas eu ainda sou medroso. Então, se eu fosse entrar, cara, Ramos, eu prefiro entrar em multiplan, eu prefiro entrar em shopping do que entrar em logístico hoje em dia. Esse é o meu viés. Diogo, gostaria de saber a sua opinião sobre o BRZP. O BRZP é um ativo de um FIPE. É o FIPE mais próximo que a gente tem de um private equity de infra, porque basicamente ele é um private equity, é um fundo, uma empresa fechada, que você não tem acesso via bolsa, mas um fundo detém as ações dela. E aí a única forma de você acessar é entrando nessa empresa que você continua pagando tudo que está lá na empresa, mas você paga uma administração para responder por você o que está acontecendo. O fundo está muito descontado. Você vai olhar os resultados, estão muito bons. Qual que é a questão? O PIB. Como é que vai ser o PIB afetado agora? Então, assim, o ano de 2022 foi muito positivo para o BRZP. Dá para ver ali no resultado. A gente acredita que o ano de 2023 não vai ser tão ruim assim, mas ainda tem algumas dúvidas, né, em termos de PIB, porque o PIB está bem fraco e o mercado externo está muito ruim. Exportação são duas coisas. Ainda vem maluquices aí em termos de exportação, criatividades malucas aí, idiotas desse governo. Então, isso preocupa um pouco, tá? Então, a opinião o fundo tá bom, redondo, tá uma alavancagem saudável, é um baita de um PVP, é um ativo que vai melhorar a receita logo, logo. O pátio já começou a melhorar o resultado. Então, tem várias coisas que vai melhorando o resultado, vai compondo ele. Né? Se eu não me engano, logo, logo vai começar o berço aumentar também. Então, assim, tem potencial pra caramba no fundo, só que é um risco de equity, assim, sabe? Você tá totalmente no risco de equity do Porto ter problemas, eu acho que não ambientais, mas econômicos do ponto de vista, assim, a economia brasileira está mais fraca e a mundial está mais fraca, diminui a exportação, diminui a receita. E aí o ativo está precisando crescer para pagar a dívida, tanto é que tem o NDD e tudo mais, tá precisando fazer isso para diminuir, tá para crescer e não consegue crescer tanto quanto é a projeção da empresa que fez, né? Se ele conseguir crescer médio, já vai ser assim, já assim, a grande questão o nível de desconto está tão grande agora que dá para pensar numa coisa. Agora, você tem que estar disposto a risco e você tem que estar disposto a ficar avaliando se ele está dentro ali de uma estratégia razoável para você. Mas você está correndo risco. Basicamente, ali o BRZP, diferentemente de um VIG-GT, de uma empresa que você tem um contrato fixo com o governo, não. O BRZP é economia. Ele tem basicamente, para mim, tinha que ter uma volatilidade muito parecida com a volatilidade de ação. E é o que mais se assemelha a ele. Tá? Ele é um FIPE um pouco diferente, porque ele é um FIPE de acíclico. Mas você tem que ver se o desconto realmente está no patamar que você acha adequado. Boa noite, Diogo. Rafael Santos. O que você acha da gestão da VBI e Real Estate? Eu gosto. Pesquisando sobre a gestora, percebi que os FIs que ela gera são todos novos, entre 3 a 5 anos. Gostei do PVBI. Olha, tem que lembrar que, por exemplo, o PVBI é o antigo. Eleu, minha memória ambulante, lembra aí para mim, por favor. Qual que era que ele dava? Basicamente, um dos ativos que ele tinha. Ai, caramba, era um fundo passivo que também terminava em não, vamos ver se eu. FVBI, isso. Isso. Eleu é. Eita. Isso. Então, assim, tem que lembrar que tem um FVBI. A casa, ela tinha outros fundos. Ela faz fundos também fechados e tudo mais. Então, o LVBI realmente eu acho que tem essa data, o PVBI também, CVBI também. Quase todos no geral são isso. Aí tem um mais novo que é o EVBI
e o RVBI, né? O EVBI é o mais novo de todos e tem agora um outro novo, mas relativamente é mais novo. Mas se você tiver curiosidade em ver um fundo mais antigo deles, veja o FVBI. Era um fundo passivo, tá? Tenho alocado apenas em papel no momento. Caso eu escolha pela compra de FOFs que comprem mais tijolo, seria uma forma de diversificação ou não? Sim. Cara, a diversificação, por exemplo, o papel ele já é diversificado. A diferença é que você está na dívida. Tem que tomar muito cuidado. Existe diversificação setorial. Por exemplo, você pode estar num papel que empresta dinheiro para lajes. Então você já está exposto ao segmento de lajes. Só que você está na dívida. A dívida ela é mais segura para o mesmo segmento. Se eu estou emprestando dinheiro para um cara que compra lajes ou estou na laje, a primeira coisa que o cara tem que fazer é pagar a dívida. Depois ele paga o fundo. Ou seja, se você vê nos seus fundos de laje, uma das coisas que mais atrapalha o seu rendimento, e muito fundo está fudendo isso, o XP Report é isso, despesa financeira está muito grande, que é o custo da dívida. E a despesa financeira mata o seu rendimento. Então a primeira coisa que você faz é pagar a dívida. Então assim, não precisa ter. Agora, vamos supor que você queira ter uma exposição, mas em vez de você escolher os ativos, você terceiriza para um gestor. E aí você fala assim, cara, como eu já tenho muito papel, eu vou comprar, sei lá, 5, 10% de um FOF. Eu estou pensando que você está só falando o que você está fazendo. E aí, em vez de eu comprar o tijolo propriamente, eu terceirizo para esse cara compra o tijolo para mim. É uma forma de diversificação? É, porque você está escolhendo ativos que tem mais tijolo, de certa forma você está. Aí você está definindo, porque aí a característica de resultado, de retorno final é diferente. Uma coisa é diversificação de risco. Outra é diversificação, diversificação de segmento. Não precisa, só papel dá para fazer. Se quiser diversificação em segmento, só papel dá. Se quiser diversificar retorno, aí você tem que diversificar em dívida e equity, que é basicamente escolher ação ou renda fixa. Mas aí, enfim, dentro de fundos, que é um pouco diferente. Mas é isso. Então, se você está escolhendo um FOF que vai fazer isso. E ainda você está comprando, às vezes, um ativo dentro do FOF que está mais contado que você compraria na tela. Então, sim. Só que assim, você está ganhando diversificação de retorno, nesse caso. Não necessariamente diversificação de. Mas é uma forma de diversificação. Tá? Só explicando um pouco de conceito. Porque no papel, você pode estar com vários segmentos. Não está diversificar mais. Agora, o que você pode fazer, quando você investe no equity, você está diversificando o retorno. E quando a taxa cai, esses caras sobem muito mais. Diogo, FINFRAs apanhando, é hora de encher o carrinho? É uma boa hora. Tem bons ativos. Só que assim, cara, tome cuidado com encher o carrinho, porque quando eu olho pro Tesouro, o Tesouro tá na máxima também, né? Se furar o teto de 6,44, 6,46, eu tô me baseando no Tesouro Selic, tá? Se furar aquele teto ali, não sei onde vai parar não, viu? Então, tem respeitado, tá? É uma coisa que a gente tava discutindo agora. Tem respeitado, mas tá tenso. Vou mostrar para vocês aqui. Chegou até 6,46 hoje de novo. Vou pegar um ano? Pode ser. Ó, aqui, ó. Eleição, tal, melhorou. Puf. Passou a eleição normal, assim, tá. Começa a falar besteira o novo governo, começa a falar besteira, fazendo besteira. E aí tá besteirão aqui. Então, assim, o máximo que tinha chegado, ó, 6,45, a gente já de novo tá ultrapassando, mas não com aquela convicção, né? Tipo assim, tá testando. O teste é no 6,40. Aqui tá no 6,44, 6,45, 6,46. É um teste de resistência aqui, né? Nesse ponto. Porque o que eu tô querendo falar? Se isso aqui continuar subindo, os FINFRAs vão ficando mais baratos, cada vez mais baratos. E não tem nada que a gente possa fazer para evitar isso. Mas tem muito FINFRA que tá num preço que vai ser difícil voltar. Mas a questão é, Diogo, como é que eu sei que a faca não tá caindo? Olha, olhando para a curva da NTNB, que é o que a gente está olhando, para o IPCA 2035, que é uma boa referência, cara, a curva está subindo ainda. Então, olha, o preço é difícil, né? Mas olha, o preço já está de novo. O preço a gente tá testando algumas mínimas ali, né? Isso é o que tem nos incomodado. Mas a inflação tá vindo também. Então, assim, do mesmo ponto. Então, você tem dois balanços, né? A inflação vai vir galopante à medida que a curva, que os VPs, né, que podem cair por conta justamente desse risco da NTNB. Poderia falar um pouquinho sobre as garantias das debêntures de FINFRA? Geralmente vejo uns CRIs e CRAs. Cara, Brunão, normalmente existe dois tipos. Vê uma live que eu fiz com o pessoal do Juro 11, eu acho que foi na semana passada. O que acontece? Existem dois tipos de operação.
Existe operação quando você empresta dinheiro para uma empresa grande, tá? Tipo uma Taesa da vida. E aí a garantia, basicamente, é balanço, assim. Não tem muito o que falar, assim. Você vê o fluxo de contratos e tal. Você pode puxar algumas outras garantias, às vezes umas fianças bancárias, mas no geral é o balanço que vai contar. Quando você faz o que chama de Project Finance, né? Por exemplo, você vai financiar uma SPE que está construindo uma transmissora. O que acontece é que na primeira parte, até você pegar a debenture, normalmente quem financia é o banco, depois você faz uma debenture. Para que essa debenture entre, normalmente existe um aval do banco, e aí o aval do banco cobre tudo, a dívida, e aí quem garante esse aval é a própria, por exemplo, uma Taesa, uma Lupar da vida que está ali, tá? Junto com o projeto. Então, pode ser isso ou seja, uma fiança pode ser uma garantia. O próprio aval do acionista majoritário, tipo o aval da própria Alupar, Taesa, de algum resultado, de alguma coisa, pode ser. E também você pode ter, quando é projeto, você pode ter alienação de alguns equipamentos maiores. Você pegar uma alienação de um gerador, que são coisas que não são fáceis de vender, mas putz, é um dinheiro fodido. Mas basicamente é isso. As garantias não são líquidas e a operação de infra ela é muito mais caracterizada pelo fluxo. É isso. Então, tipo assim, você não vai ver uma garantia tão. Não existe garantia tão líquida quanto o mercado imobiliário. Ponto. Não existe. Você não vai achar um ativo de Faria Lima que vai fazer. Aí você vai distanciando de ativos bons, vai ficando mais difícil. Vale para terra também. Terra tem as terras melhores e tem as terras piores. Melhor tem mais liquidez, pior tem mais fazendo. E isso também. Agora, tem que tomar cuidado em achar que por ativo não ter uma garantia igual você está esperando, não seja bom. Os contratos são muito melhores. Agora, todas as debêntures têm contratos tão bons? Não. Então você também tem que separar o que é mais frágil do que é menos frágil. E do que tem mais risco do que tem menos risco. E é isso que a gente faz. Por isso que, tipo, as debêntures, elas nem sempre têm garantias. Ou nem sempre as garantias é o que você espera. Às vezes tem agremiação, aval, cotas da SPE, tem fiança bancária, tem várias coisas para deixar a sua estratégia um pouco melhor. Brigadão a todos e até a próxima. Deixa o like aqui, a gente vai conversando aí pelo Instagram e qualquer coisa a gente abre mais uma conversa. Beijo. Valeu, pessoal. Esquece de deixar o like não, pô. Valeu. Tchau, tchau. Fui.